Há, portanto, o que chamamos de guarda-chuva nuclear, que cobre desde Lisboa, Portugal, até Ankara, na Turquia. Países que faziam parte do bloco do Tratado do Atlântico Norte. Isto fará toda a diferença. Amigos, voltando ao grande telegrama de George Kennan, é a política, a doutrina de Harry Truman. Precisamos conter a União Soviética onde quer que ela esteja e que país ela ameaçar com o sistema comunista. É a política da contenção, conhecida como doutrina Truman. O meu objetivo não é mostrar toda a Guerra Fria para vocês, de 45 até 91, porque seria muito extenso e precisaria mais de 60 minutos. Mas o meu objetivo é mostrar, em linhas gerais, o que significou este embate entre duas superpotências que nunca se digladiaram ou lutaram entre si diretamente. Em outras palavras, escuta bem o que eu vou te dizer agora. O conflito chamado Guerra Fria se define por um conflito chamado Guerra de Procuração. Respira. Eu vou repetir de novo. A Guerra Fria é um conflito armado, não declarado, entre os Estados Unidos e a União das Repúblicas Soviéticas, que constituem guerras por procuração. Mas, Tiago, o que significa as guerras por procuração? Vietnã, Coreia, Afeganistão. Nesse caso, o Afeganistão, uma guerra promovida pela União Soviética. A Coreia, nos anos 50, e o Vietnã, nos anos 60 e 70, promovida pelos Estados Unidos. Nós estamos falando de um tempo onde não há tergiversação, ou melhor dizendo, onde não há vacilo. O mundo precisa escolher de que lado está. Do lado capitalista, liberal, econômico, representado pelos Estados Unidos, ou do lado comunista, socialista, marxista-leninista, representado pela União Soviética. É importante que você saiba que durante a Guerra Fria, a democracia americana, mal ou bem, funcionou, tirando Nixon, que foi um dos únicos presidentes que quase foi empichado, quase foi posto para fora da Casa Branca se não tivesse renunciado. Mas Harry Truman, nos anos 50, assim que Franklin Delano Roosevelt morre, após Harry Truman, Eisenhower, o grande comandante da Segunda Guerra Mundial, depois John Fitzgerald Kennedy, um dos presidentes mais famosos dos Estados Unidos, e temos muito a falar sobre ele, porque a crise dos mísseis de 1962, que vai abalar a comunidade internacional nos anos 60, tem Kennedy e um grande personagem da América Latina, Fidel Castro Ruz, como um dos principais personagens da Guerra Fria. É importante que você saiba também, não o nome desses presidentes, mas a estrutura que cercava os Estados Unidos nesta época, a doutrina de cada presidente. Depois de Kennedy, tivemos Lyndon Johnson, seu vice direto. Depois de Lyndon Johnson, tivemos Richard Nixon. Depois de Nixon, que quase sofre o impeachment pelo escândalo de Watergate, tivemos Gerald Ford. Depois do Ford, Jimmy Carter. Depois de Jimmy Carter, tivemos Ronald Reagan. E com Ronald Reagan, nós tivemos o penúltimo, mais importante, olha para mim, o acirramento da Guerra Fria, o que nós conhecemos como Segunda Guerra Fria, ou Star Wars. Star Wars. Escuta bem uma coisa. Ronald Wilson Reagan era um presidente norte-americano do Partido Republicano muito religioso, mas ele confiava nos valores americanos
de religiosidade e de iniciativa privada, muito mais do que todos os outros presidentes americanos até então eleitos. Ele era um antigo governador da Califórnia, ele era um antigo vendedor da General Electric, que vendia produtos, e um artista que nunca deu certo, um artista de Hollywood que nunca deu certo, um artista B, um artista de segunda categoria, mas que, pela sua postura de grande homem, de grande líder, por já ter sido governador de um dos estados mais importantes da Federação Americana, afinal de contas, estamos falando da Califórnia, Ronald Reagan ganha o pleito de 1980 com certa facilidade, com um mote: é preciso acabar, aí eu abro um parênteses, mas deixa eu acabar com a frase do Ronald Reagan. É preciso acabar com esta política de apaziguamento com a União Soviética. Ela precisa ser enfrentada porque ela representa o eixo do mal. Olha como o linguajar religioso, e Ronald Reagan era batista, olha como um linguajar religioso está profundamente eivado na presidência deste senhor. Com a Segunda Guerra Fria, promovida por Ronald Reagan, e o aquecimento da retórica deste presidente, nós temos, por outro lado, uma geritocracia. Que palavra difícil, não é? Geritocracia, o governo dos velhos na União Soviética. Yuri Andropov e Chernenko, dois líderes soviéticos que estavam para morrer. Antes dele, Brezhnev, que tinha chegado aos limites da sua força. Não estou dizendo com isso que Ronald Reagan fosse jovem. O que eu quero dizer é que ele tinha disposição para governar. E estes três últimos governantes que eu citei da União Soviética estavam em frangalhos, porque constituíam a velha nomenclatura soviética. É preciso, então, substituí-los por um homem que será simplesmente revolucionário. Eu não digo nem para a União Soviética, porque ele não é nem tão amado assim, mas para o mundo e para as relações Estados Unidos-União Soviética. Estamos falando de Mikhail Gorbachev, o conhecido Gorby. E é importante a ascensão ao governo de Mikhail Gorbachev porque estamos falando de uma pessoa mais culta, um advogado, e com disposição de dialogar mais com a potência americana. Amigos, tudo o que o mundo não precisava na década de 80 era de uma rivalidade norte-americana e soviética que nos levasse à eclosão de uma hecatombe nuclear. É paradoxal e, ao mesmo tempo, providencial que Gorbachev, um homem lá pela casa dos 60 anos, tenha sido escolhido, vou usar de novo a palavra nomenclatura soviética, porque temos que lembrar, não se trata de um país com eleições livres. O líder da União Soviética é escolhido pela direção do Partido Comunista da União Soviética. Mikhail Gorbachev, ele vem como uma lufada de vento, vem como uma esperança para o povo soviético e para o mundo de que os Estados Unidos e a União Soviética, dali por diante, estabeleceriam um diálogo que conduziria aos grandes acordos de desarmamento nuclear que, de fato, houve nos Estados Unidos a partir de 1985, quando Gorbachev sobe ao poder. Há uma piadinha até interessante e jocosa que diz: Reagan queria fazer alguns acordos com os governantes soviéticos, mas ele dizia assim: puxa, toda vez que eu quero fazer um acordo com um governante soviético, ele me faz o favor de morrer. O que significa isso? Chernenko e Andropov e Brezhnev, os três últimos líderes da União Soviética, não conseguiam resistir sequer aos tratados que Reagan propunha, aos tratados que Jimmy Carter, antes de Reagan, propunha, que foi um presidente também extremamente mal sucedido na Guerra Fria, bom que se diga. Aqui no curso Bismart você verá
como estes presidentes conduziram a política externa americana. Isto te dará, primeiro, um conhecimento relativo em introdução às relações internacionais. Isto dará, não tenha dúvida, introdução e material para que você faça uma boa prova de redação e, claro, conhecimento histórico, sociológico e, por que não dizer, filosófico? Porque eu estou o tempo inteiro falando que estas duas sociedades tinham paradigmas, ou seja, tinham visões políticas e visões de vidas antagônicas, que se opunham uma à outra. Os Estados Unidos, repito, com o liberalismo econômico que vai às raias ou às últimas consequências no governo Reagan, quando ele promove a desregulamentação do mercado, junto com Margaret Thatcher na Inglaterra. Enquanto a União Soviética, com o Mikhail Gorbachev, promove uma certa abertura política e econômica para rever os erros da União Soviética e colocá-la de novo nos trilhos. É a chamada perestroika e glasnost, transparência e abertura. Escuta o que eu estou falando. Perestroika e glasnost, duas palavras de origem russa que significam abertura e transparência. Eu vou repetir. Gorbachev não era um governante comum. Era o governante que o mundo precisava em meados da década de 80. Ainda que ele tenha sofrido, no final de seu governo, um golpe de Estado promovido pelo Exército Vermelho e promovido também por Boris Yeltsin, ele, no início do governo dele e em meados do governo dele, ainda quando Reagan foi presidente até 1989, promove, junto com este presidente norte-americano, uma distensão no mundo. Assim como Nixon havia promovido, junto com Henry Kissinger, na década de 70, um sistema chamado détente, uma palavra francesa que nós conhecemos como detente no mundo. A détente promove, já indo lá para a década de 70, não se perde. A Guerra Fria é longa e complexa. Eu estou agora na década de 70 para explicar a distensão de Reagan com Gorbachev. Estamos falando de alta política. Isto significa dizer que estamos falando das relações presidenciais, que é o que contava numa política realista, um termo de relações internacionais, que é o que contava numa política realista entre os Estados Unidos e a União Soviética. Voltando um pouco, eu estou falando da década de 70 e de Richard Nixon, presidente, Richard Milhouse Nixon e Henry Kissinger, para dizer a você que a política de distensão começa com essas duas pessoas. Eles promovem uma política chamada détente, ou equilíbrio de armas. Como a destruição mútua assegurada já era um fato dado das relações internacionais, nenhuma das duas grandes superpotências poderiam entrar em guerra uma contra a outra, é necessário então que elas promovam uma distensão. Kissinger e Nixon fazem isso de forma muito habilidosa. A primeira coisa é, coloca a China no xadrez internacional da política da Guerra Fria. É importante dizer desde já que a imagem tabuleiro de xadrez é muito importante para você entender a Guerra Fria. A Guerra Fria foi um verdadeiro tabuleiro de xadrez. O primeiro país que movesse uma peça errada poderia promover, de novo, repito, a destruição do planeta Terra.